Boa tarde, são imagens fantásticas das florestas portuguesas e é para o lançamento do florestas.pt, a plataforma que vai ser a referência de informação sobre a floresta portuguesa, que hoje estamos aqui reunidos. Para conhecermos melhor esta plataforma, dou a palavra ao engenheiro António Redondo, é presidente da Comissão Executiva da The Navigator Company. Boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença. Estamos hoje aqui reunidos, num local improvável, esta plataforma digital, para lançar um projeto dedicado à partilha do conhecimento técnico-científico sobre as florestas, a plataforma florestas.pt. Sejam naturais ou de cultivo, as florestas representam o ecossistema terrestre dominante, onde abundam espaços de grande beleza e biodiversidade a que queremos dar visibilidade. De facto, estima-se que as florestas sejam o habitat para 80% dos anfíbios, 75% das aves e 68% dos mamíferos. Decidimos optar por este modelo virtual para vos falar de um mundo vibrante e bem real, por forma a permitir que todos pudessem conhecer o florestas.pt de forma segura, nesta fase já de desconfinamento em que o país se encontra, mas que ainda nos obriga a medidas de proteção individual e coletiva. Somos uma empresa de base florestal. Conhecemos por isso bem a realidade da floresta nacional. A floresta portuguesa ocupa cerca de 35% do território continental. Cria mais de 100 mil empregos diretos, num universo superior a 20 mil empresas. É um importante motor económico e social no interior do país. A floresta está na origem de 9% das exportações nacionais. Abriga em 72% da sua área espécies autóctones e retira da atmosfera por ano cerca de 6 milhões de toneladas de gases com efeito de estufa. Sabemos também que a floresta nacional resulta da interseção do tempo lento da natureza com a evolução rápida da nossa sociedade. O saber técnico-científico e as práticas silvícolas foram-se desenvolvendo ao longo dos séculos para dar resposta às necessidades evolutivas do homem, sejam elas por produtos e serviços ou tão simplesmente por mais e melhor conhecimento. Assim, a floresta tem evoluído para um sistema complexo de dependência recíproca entre a dinâmica silvo-industrial e a proteção ambiental, a ocupação e a desertificação dos territórios e o desenvolvimento socioeconómico do país ao longo dos séculos. É neste enquadramento que se devem procurar gerir e compatibilizar interesses de produção sustentável de madeira e outros produtos florestais, como a cortiça e a resina, com as funções de proteção, lazer, fixação de dióxido de carbono, combate à erosão, apicultura, entre muitos outros, ou, dito de forma mais abrangente, compatibilizar com os serviços do ecossistema. Num propósito de desenvolvimento sustentado por Portugal, é importante reconhecer as finalidades múltiplas dos mosaicos florestais e a fundamental dependência mútua na gestão de recursos entre floresta de produção e floresta de proteção. Mas num país escasso em recursos naturais, onde a floresta de produção encontrou condições únicas de desenvolvimento, é igualmente fundamental reconhecer que ela está, em alguns dos seus subsetores, na base de verdadeiros clusters industriais, totalmente nacionais, baseados em recursos naturais, renováveis e sustentáveis, e com uma intensidade de investigação e desenvolvimento e inovação sem grande paralelo no tecido empresarial de Portugal. Clusters da maior relevância estratégica para o futuro do nosso país, não só pelo seu impacto na balança comercial e no valor acrescentado bruto, mas também na geração de emprego e com um tributo decisivo para a riqueza e para a fixação das populações em territórios menos favorecidos, e ainda para o desenvolvimento de cadeias de abastecimento curtas e resilientes. Temos a sorte do país possuir condições edafoclimáticas excepcionais para algumas espécies que potenciam, em regiões diversas e muitas vezes complementares, uma produção silvo-industrial com rendimentos interessantes para os produtores. Acredita-se, aliás, que o uso potencial do solo para a floresta é diferente do atual, dada a ocupação pouco racional do território, com matos e incultos, e não obstante a modernização e desenvolvimento das práticas agrícolas, a existência ainda de alguma agricultura marginal. Urge partilhar com a opinião pública os dados técnico-científicos sobre a floresta,
mas também o enquadramento histórico-geográfico e socioeconómico em que ela se tem desenvolvido. É na interseção destes saberes e num debate factual, construtivo, aberto e racional que se poderão encontrar as bases comuns, transversais, para o desenvolvimento de políticas públicas de longo prazo que visem não dilapidar uma posição única do país nos mercados internacionais dos produtos florestais, compatibilizando visões de desenvolvimento sustentável. A visão idílica de um extenso, denso e diverso coberto florestal na Ibéria, que se alguma vez realmente existiu, foi eventualmente há mais de 5 a 10 milénios, bem antes da sedentarização das comunidades humanas e do surgimento da agropastorícia, é pouco realista. A construção do mosaico florestal não pode ser, pois, visto de forma independente da evolução humana, da ocupação do território, do desenvolvimento dos modelos económicos e das transições bioclimáticas. Desde o final do Neolítico, parece claro o recuo da floresta na Ibéria, situação que ocorreu em muitas regiões da Europa, desde logo com o surgimento da economia agropastoril, mais tarde com o pastoreio extensivo, com os arroteamentos, com o uso da lenha para aquecimento humano, posteriormente com a sua utilização direta ou indireta como carvão na produção industrial, por exemplo, produção industrial de azeite, de vidro e de metalurgia, nomeadamente metais nobres, e ainda com a produção de cinzas para as saborias. Tendo recuado ainda mais, em meados do século XV, com a necessidade de madeiras, pinho, carvalho e sobreiro para apoiar a construção das diferentes armadas reais, essenciais às políticas de expansão e que originaram a criação da primeira grande indústria portuguesa, a construção naval. Na expedição a Ceuta, em 1415, terão participado mais de 210 navios de diferentes tipos. Mais tarde, Dom Afonso V mantinha cerca de 350 navios nas costas africanas. E para a Batalha de Azamor, em Marrocos, Dom Manuel terá utilizado 400 embarcações. Em meados do século XVI, Portugal possuía cerca de 300 navios oceânicos, principalmente para o comércio com o Brasil, e no final desse século, cerca de 700 navios seriam necessários para organizar o comércio com a Índia. Muitas destas embarcações eram construídas fora de Portugal, nomeadamente na Índia e no Brasil, quer por limitações de capacidade dos estaleiros nacionais, quer por falta de matéria-prima. As madeiras propriamente ditas e o pês, derivado do pinho, usado como vedante. Mas não foi só o desenvolvimento dos centros urbanos, o crescimento da indústria com as suas necessidades energéticas e a construção naval os únicos responsáveis pelo crescente procura de madeira. A expansão da cultura da vinha, no século XVI, aumenta em certas regiões do país a procura de madeira para a produção de estacas e de tonéis. É Dom Afonso V que tenta regulamentar por todo o país o corte das espécies necessárias à construção naval, paralelamente ao aumento generalizado da procura de produtos florestais em volta dos centros urbanos. Contudo, a primeira grande medida régia de florestação terá sido a constituição do Pinhal de Leiria, inicialmente mandado plantar pelo rei Dom Afonso III, pai de Dom Dinis, no século XIII, ainda que alguns autores atribuam o começo da plantação do pinhal ao irmão do rei, Dom Seixo II e prévio rei. O intuito seria travar o avanço e degradação das dunas, bem como proteger os terrenos agrícolas, a cidade de Leiria e o seu castelo, da deterioração devido às areias transportadas pelo vento. Seria mais tarde aumentado substancialmente no reinado de Dom Dinis, que procedeu à sementeira de uma área extensa que acompanhava o litoral, configuração próxima da que manteve até recentemente. É também no reinado de Dom Dinis que se multiplicam as cartas régias contra o corte de árvores de material lenhoso para comercialização. Um século mais tarde, no reinado de Dom Duarte, com a promulgação do regimento dos monteiros, deixa de ser apenas a proteção da caça a sua única função e assume igualmente a fiscalização e controle dos excessos da exploração descontrolada de madeiras. O trânsito repetido de grandes rebanhos e a sua permanência nas mesmas regiões durante meses, bem como os efeitos dos fogos e das queimadas para melhorar os pastos ou tão somente para caçar, contribuem decisivamente para uma degradação irreversível dos solos, já de si curtos e pobres, nomeadamente por erosão na época das chuvas. Mais tarde, os arroteamentos, sobretudo de 1450 a 1550, e os contratos de afuramento aumentam a desflorestação. Os decoutamentos no tempo de Dom Manuel, em 1498, e o regimento de reflorestação que o antecedeu, e que obrigava todos os moradores a plantações de árvores, vistos aos olhos de hoje, terão sido medidas tenues e incompletas para o necessário fomento florestal.
A medida legislativa mais emblemática de proteção florestal foi tomada no tempo de Dom Sebastião, pelo seu tio-avô e regente, Dom Henrique, em 1565, a Lei das Árvores. No momento de transição da política comercial da expansão para o comércio das Índias e do Brasil, há a diminuição de entrada do ouro africano. Para proteger a saída de metais preciosos para o estrangeiro, procuram-se limitar as importações de madeira e, sobretudo, potencia-se a floresta nacional, protegendo-a e promovendo a reflorestação, nomeadamente nos baldios e nas propriedades privadas. Que se plantem árvores para madeira, era a expressão mais simples da lei. O pinhal de Leiria, que à data já se encontrava fortemente degradado por uma intensiva sobreexploração, é objeto de reflorestação por legislação específica no final do século XVI. A partir do século XVII, incluindo a dinastia filipina, já que em Espanha escasseava igualmente a madeira para a construção naval, a legislação continua a orientar-se por objetivos de reflorestação, nomeadamente terrenos incultos. Contudo, a falta de mecanismos institucionais para o controle da implementação dessas medidas e a ausência de difusão de práticas silvícolas limitam muito o seu alcance. É preciso esperar pela primeira década do século XIX para que se assista em Portugal ao nascimento, ainda que lento, da civicultura moderna, sob a orientação de Andrade e Silva, intendente-geral das Minas e Metais. Mas é só no final do século XIX, com a criação dos serviços florestais da Direção-Geral da Agricultura, que se assiste à profissionalização silvícola do Estado, sendo a fixação do NAR com pinho e os planos de florestação de terrenos baldios serranos as suas primeiras e mais emblemáticas tarefas. Na Serra da Estrela, a preocupação com o regime hidrológico, especialmente as torrentes nas bacias do Mondego e Tejo, recomendava o aumento do coberto florestal. As areias provenientes da desagregação dos terrenos da serra esterilizavam os campos. Pela correção das correntes, era fundamental para proteger os trabalhos feitos na regularização dos dois rios. Mas se a expansão ultramarina teve impacto negativo na floresta, também permitiu, ao longo dos séculos, a introdução em Portugal de novas espécies florestais, frutícolas e até de novas culturas alimentares. As viagens dos portugueses pelo mundo, bem como a ocupação da península por árabes, romanos e outros povos, trouxeram os cedros, incluindo o cipreste, a olaia, o plátano, o carvalho americano, os abetos, a Cryptomeria japónica, o eucalipto e muitas outras espécies florestais, mas também novas variedades de citrinos, a macieira, a figueira, a cerejeira, o pessegueiro e tantas outras frutícolas. E ainda a batata doce, o milho, o arroz, o girassol, entre vários outros exemplos. Muitas das espécies da flora nacional, com importância na alimentação e na economia das populações, são plantas exóticas que viajaram milhares de quilómetros para encontrarem no nosso país um território que as acolheu e onde se puderam naturalizar. É nos últimos 120 anos que a floresta nacional se volta a desenvolver, tendo a sua área duplicado. A floresta ocupava no início do século XX menos de 18% do território nacional e ocupa hoje cerca de 35%, mais em linha com a média mundial, que se situa nos 30%. Este crescimento expressivo da floresta nacional ocorre em contraciclo com o resto do planeta, onde, nos últimos 100 anos, as florestas regrediram cerca de 20%, com particular destaque na África subsaariana, na América Latina e no Caribe, muito por influência da expansão da agricultura e da pecuária. Atualmente, segundo a FAO, quase 50% do uso da floresta é ainda para a produção direta e indireta de energia, 33% para a produção imobiliária e apenas cerca de 18% para a produção de painéis e aglomerados de madeira, para papel, cartão e tissu. Provavelmente, ao contrário daquilo em que a opinião pública acredita, não é a indústria do papel, cartão e tissu o maior utilizador mundial de madeira, não será, mas será muito provavelmente um dos principais florestadores industriais à escala global. Contrariamente também ao que a opinião pública nacional, sobretudo urbana, pode percepcionar acerca da floresta de hoje, esta não só duplicou em área, como é muito mais diversa do que era no princípio do século passado. O montado sobo e diazinho e o pinhal continuam a ser as espécies dominantes, então com 91% do território florestal e hoje com 61%. Mas enquanto o montado aumentou a área em 54%, o pinhal aumentou pouco mais de 17%. O crescimento do eucaliptal, espécie produzida em Portugal a partir de meados do século XIX,
portanto há quase 200 anos, que o posiciona hoje como terceira espécie florestal, os carvalhos, castanheiros e outras espécies, agora mais bem caracterizadas no inventário do que então, justificam o restante crescimento do coberto florestal. Os recursos naturais da região mediterrânica permitem que esta seja um hotspot da biodiversidade e um dos habitats naturais mais ricos do mundo. O clima, caracterizado por temperaturas amenas, invernos com chuva e verões quentes e secos, possibilita períodos de crescimento prolongados. A diversidade da floresta faz com que Portugal seja o quarto país europeu com maior percentagem de floresta protegida, cerca de 22%, atrás da Itália com 33%, da Alemanha com 29% e do Liechtenstein com 26%. Cerca de 30% das florestas da Europa são dominadas por uma única espécie florestal, sobretudo coníferas. Os restantes 70% são florestas dominadas por duas ou mais espécies florestais. Em Portugal, nenhuma espécie isoladamente ocupa um terço do território florestal. Na Finlândia, por exemplo, o pinheiro silvestre ocupa cerca de 67% da área florestal. Na Áustria, o abeto é a dominante com cerca de 60% da área. Estes factos ilustram bem a realidade e a importância ambiental e socioeconómica da nossa floresta ao longo dos séculos, mas são também informações que uma grande maioria dos portugueses desconhece. Nem sempre o vasto conhecimento estatístico, técnico e científico que existe em Portugal sobre a floresta está ao alcance de todos, sendo que muitas vezes está disperso e fragmentado, dificultando, por isso, uma visão integrada e transversal. Por essa razão, a floresta é alvo de opiniões, comentários e até, infelizmente, decisões baseadas em opiniões ou emoções, quando deveria ser a ciência a nortear o caminho deste recurso fundamental. Desta lacuna nasceu a ideia de desenvolver uma plataforma de conhecimento agregadora, um repositório acessível de informação técnica, científica e estatística sobre as florestas, com foco nas florestas portuguesas. A plataforma florestas.pt, promovida pela The Navigator Company, com a coordenação técnico-científica do Instituto de Investigação RAIZ, quer divulgar informação e conhecimento sobre todas as espécies e não focar a sua atenção na promoção de uma em detrimento das demais. É a floresta e a sua biodiversidade que nos inspira. Nas florestas geridas pela Navigator, por exemplo, catalogamos 235 espécies de fauna e 740 espécies de flora protegidas. Somos, para além do primeiro produtor nacional de eucalipto globulus, matéria-prima de excelência que tem levado ao mundo o nome de Portugal, um dos 3 primeiros produtores nacionais de pinheiro e de sobreiro, dispondo de um dos maiores viveiros da Europa, onde são produzidas mais de uma centena de espécies diferentes. Pelo rigor e isenção intrínsecos a qualquer projeto de divulgação técnica e científica, a The Navigator Company entregou o desenvolvimento do Florestas.pt a um centro de investigação de referência, que há décadas se dedica à floresta, o RAIZ, Instituto da Investigação da Floresta e do Papel. Este é um centro de investigação privado, sem fins lucrativos, que lidera importantes projetos internacionais e que é, inclusive, reconhecido como entidade do sistema científico e tecnológico nacional e como centro de interface de valorização e transferência de tecnologia. É por isso o RAIZ, com uma equipa dedicada e especializada que desenvolve florestas.pt e o conhecimento que esta plataforma passa a disponibilizar aos portugueses. Este compromisso com a partilha de conhecimento é na Navigator um testemunho claro da nossa visão e atuação para alcançar a sustentabilidade plena, social, económica e ambiental. É isto que fazemos através da capacitação de produtores e proprietários florestais relativamente às melhores práticas de proteção ambiental, de plantação, certificação e aumento de produtividade. É isto que fazemos nas nossas florestas para melhor conciliar a proteção de habitats e espécies, de valores culturais e patrimoniais e áreas de produção melhoradas. E é também o que fazemos nas nossas fábricas com tecnologias mais limpas e eficientes ou, por exemplo, com a incorporação de sobrantes que substituem materiais de origem fóssil e que contribuem para o desenvolvimento da economia circular e para o alcance das metas da neutralidade carbónica dessas unidades industriais que antecipamos 15 anos para 2035. Este compromisso com a Floresta Nacional reforça a competência e competitividade do setor silvícola nacional, cria emprego e induz a fixação de populações em regiões desfavorecidas, reduz o abandono rural e promove condições para intensificar a gestão florestal sustentável, beneficia o capital natural,
os serviços do ecossistema e mitiga os riscos que os fazem perigar. E, ao fazê-lo, reforça a consciência que as florestas e os organismos que abriga são um ativo essencial à vida. É com este mesmo compromisso que, como mentores do Florestas.pt, nos dirigimos a todos vós e a todos os portugueses, desafiando-os a saber mais e, sempre que possível, a contribuir com conteúdos para o desenvolvimento desta plataforma e da floresta portuguesa. Congratulo-me por esta nossa visão ser partilhada por um conjunto relevante de académicos e entidades da comunidade científica e de organizações dedicadas e ligadas à floresta. Estão já a colaborar com este nosso projeto. A estas pessoas e instituições deixo, desde já, uma palavra de reconhecido agradecimento. A mesma visão é comum a dois parceiros que assumiram a missão de informar o Jornal Público e o Agroportal. Ambos vão ajudar a levar a mais portugueses a informação e o conhecimento que contribuem para colocar as nossas florestas nesta rota da sustentabilidade plena. Deixo-vos agora com o diretor do Público, Dr. Manuel Carvalho. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Bom, eu gostava de deixar aqui 3 notas. A primeira, evidentemente, a dizer que o público se junta a este esforço de promover o esclarecimento sobre o que é a floresta portuguesa nas suas diferentes facetas e complexidades, com muito gozo. Fazemos-lo com o sentido de serviço público, porque nós também achamos que a relevância que o setor florestal e a floresta têm na nossa vida pública justificam que haja mais informação e, principalmente, que haja um debate mais informado que permita que todas as partes que nele intervenham, portanto, possam de alguma forma qualificá-lo e entrarmos, portanto, em soluções de compromisso que de alguma forma, portanto, abdiquem de posições mais extremadas que nós temos visto nos últimos anos. E, portanto, este era o primeiro ponto. O segundo ponto, eu gostava de vos dar, como jornalista, uma perspectiva sobre como é que o jornalismo português tem assistido a este debate em torno da floresta. Uma perspectiva já, enfim, eu já tenho 30 anos de profissão e acompanho o setor florestal praticamente desde que me estreiei na profissão, hoje por ingerência de funções não com a mesma periodicidade, com a mesma rotina com que eu fazia, mas continua a ser um setor que eu acho que é muito importante e que continua a seguir de perto, e depois dar-vos também uma ideia do que é que nós, no público, queremos fazer como complemento a este projeto que está aqui a ser apresentado, que é o Florestas.pt. Bom, começando pelo primeiro ponto, como é que os jornais e o jornalismo veem o debate sobre a floresta e como é que o veem agora? Esta é uma questão absolutamente crucial por 2 razões fundamentais. Os jornais e os jornalistas refletem e criam ao mesmo tempo aquilo que são os grandes debates da sociedade. Um assunto que esteja no centro das preocupações dos cidadãos, evidentemente tem eco naquilo que os jornais e os jornalistas fazem, mas quando os jornalistas fazem reportagens, notícias, opiniões sobre um determinado acontecimento e curso, também acabam, portanto, por influenciar o rumo dos debates. Ou seja, para aquilo que é a grande questão que aqui nos traz, portanto, os jornais e o jornalismo têm aqui um papel muito importante, que vale a pena acautelar e também, portanto, introduzir aqui normas de racionalidade que existiram em tempos e o que acho que nos últimos anos, eu posso dizer isto com toda franqueza, porque já o disse, já o escrevi mais do que uma vez, portanto, que esse debate perdeu um pouco a sua racionalidade. E eu recordo-me dos anos 90, quando se falava muito sobre os grandes horizontes da floresta em Portugal, quando a floresta era, sem dúvida, um dos grandes desígnios para o nosso futuro. O debate era completamente diferente e havia uma grande abertura por parte da comunicação social, havia uma grande abertura por parte dos nossos leitores, mas havia também um empenho por parte de todas as instituições que participavam neste debate que, entretanto, deixou de acontecer. Eu lembro-me, por exemplo, que havia, nos anos 90, havia ações de formação para jornalistas que eram dirigidas pela Direção-Geral de Florestas. Havia visitas muito frequentes por parte de universidades, de empresas associadas ao setor florestal
que tinham a preocupação de envolver, de dar formação aos jornalistas para que eles tivessem a noção do que é o setor e qual é a importância que ele tem na sociedade e na economia portuguesa. Isto, portanto, com o passar dos anos, por isso simplesmente foi acabando e criou-se aqui uma espécie de deserto que, de alguma forma, forneceu o caldo de cultura ideal para o debate que nós temos assistido nos últimos anos. E isso acontece muito porque os jornalistas são quase todos, sem exceção, seres do universo urbano. Portanto, não conhecem, portanto, sabem muito dificilmente conseguem distinguir um eucalipto de um pinheiro e não conseguem perceber qual é a importância dos ecossistemas, não sabem que tipo de ligação os nossos concidadãos do interior têm relativamente aos ecossistemas florestais, aos espaços florestais, e, portanto, é muito fácil introduzir aqui, portanto, um certo tipo de notas mais capazes de tornar este debate mais extremado, mais inflacionado, e, portanto, isso aconteceu. E isso aconteceu, portanto, não apenas também por responsabilidade dos jornalistas, mas também por omissão dos grandes atores do setor florestal. É evidente que nos últimos 20, 30 anos houve transformações muito importantes na floresta portuguesa que colocam a perspectiva com que ela era debatida então num plano ligeiramente diferente, mas parece-me que, de facto, que o déficit de informação que existe sobre este tema é algo que nos deve preocupar a todos e este plural majestático inclui aí, obviamente, os jornalistas. E, portanto, isto leva-me, portanto, ao terceiro ponto desta minha intervenção, que tem a ver com o que é que nós pensamos fazer no nosso site, no nosso microsite, que ficará, portanto, albergado, portanto, na homepage do público, com entradas específicas, mas também com representação, não apenas na homepage, mas sempre se justificar na edição de papel. Aquilo que nós queremos fazer justifica-se fundamentalmente em 3 níveis de intervenção, que são as grandes questões que a floresta portuguesa traz à nossa sociedade, à nossa economia e ao nosso futuro. O primeiro é, sem dúvida, o lado da sustentabilidade, porque é fundamental que, sendo nossa maior riqueza natural renovável, é uma grande preocupação que nós todos temos que ter, que ela se preserve e que continue a sê-lo para as gerações futuras. Portanto, boa parte do nosso investimento editorial será pelo lado da sustentabilidade. A sustentabilidade pelo lado falada, portanto, pelo lado da ciência, mas também pelo lado da divulgação, ou seja, de mostrar como é que determinado tipo de espaços florestais são ricos e importantes e porque é que as pessoas se devem preocupar em conhecê-los, em cultivá-los e, de alguma forma, também tirar usufruto, portanto, dos bens públicos que eles produzem para a nossa comunidade. Há uma outra área que eu acho que é fundamental, que tem a ver com a gestão, e aqui, portanto, entram não apenas medidas de política pública, mas também o trabalho, em muitos casos, absolutamente extraordinário que os produtores florestais ou que as pequenas associações de produtores florestais fazem ao nível do terreno. Acho que é importante nós darmos voz a essas pessoas que estão a trabalhar no terreno para que elas sejam conhecidas pela comunidade em geral e para a comunidade em geral saiba, consiga perceber qual é o seu tipo de discurso e quais são as preocupações que os movem. Portanto, é um outro ângulo da nossa aposta editorial, portanto, montar uma espécie de radar e perceber o que é que acontece à escala do território, portanto, de todo o país, com estas pessoas que trabalham na floresta, e isto, evidentemente, cruza-se também com algumas medidas de políticas públicas que venham a condicionar ou a influenciar ou a determinar os rumos dessa gestão. Depois há uma outra área, uma terceira área que eu acho que nós não podemos de todo descurar, que tem a ver com o impacto que este setor renovável, ainda por cima, tem na economia de um país que não é propriamente muito rico em recursos naturais renováveis. Portanto, esta será claramente a terceira dimensão
das nossas prioridades editoriais para a página que estamos a fazer, que já arrancou, aliás, eu convido-vos a visitá-la, é verdinha e é muito bonita. E, portanto, esta parte da economia é muito importante, porque, enfim, é bom que nós sejamos capazes de discutir os limites que existem a um crescimento florestal desenfreado, à monocultura, às plantações em zonas ecologicamente não recomendadas. Isso é tudo muito importante, é enriquecedor e sintoma até de modernidade que o país seja capaz de fazer este discurso, mas que o faça também numa perspectiva de equilíbrio e que conheça e que saiba que é possível conciliar, portanto, a preservação da sustentabilidade com o desenvolvimento de um setor absolutamente crítico para o nosso futuro coletivo do ponto de vista da sua sustentabilidade económica. E, portanto, nós vamos querer fazer, portanto, olhar para a economia do setor, não apenas o que ela representa para as comunidades rurais, mas também por aquilo que as empresas que são os grandes atores deste negócio estão a fazer e, evidentemente, numa perspectiva mais macroeconómica, mostrar que, enfim, de alguma forma nós não podemos comparar a importância que tem para a nossa economia de um setor que exporta e produz todas as matérias-primas que usa na transformação no território nacional com, enfim, algumas empresas que importam petróleo e vendem gasolina, portanto, o efeito que tem na nossa economia não é exatamente igual. Nós temos a ideia de que este tipo de vertentes que eu aqui citei, muito, enfim, à voz do Lazo, não são muito conhecidas, não são muito compreendidas pela maior parte das pessoas. E, portanto, é com muito prazer, com o sentimento de que faz parte do nosso dever enquanto jornal e enquanto jornalistas, portanto, participar neste vosso esforço e, portanto, enfim, com a página das florestas, evidentemente haverá imensos recursos mais do lado da ciência que nós teremos também todo o gosto em usar e servir-nos das nossas plataformas para podermos, portanto, divulgar essa informação por todos os portugueses. Muito obrigado e passo-me agora a palavra ao engenheiro João Lé. Obrigado. Obrigado, Dr. Manuel Carvalho. Boa tarde a todos. Renovo as boas-vindas e agradeço também a vossa presença aqui connosco no lançamento do florestas.pt. Este projeto é uma manifestação do nosso propósito, enquanto companhia que quer partilhar conhecimento com a sociedade como um todo, em especial numa era em que a abundância de informação nem sempre corresponde a uma opinião pública esclarecida. E a floresta, sabemos pela nossa vivência diária, precisa que os portugueses se aproximem dela, que conheçam a sua importância e que a descubram em toda a sua plenitude. Todos nós temos memórias, imagens, cheiros, sons, sensações únicas que guardamos ou imaginamos quando pensamos em floresta. No meu caso, é impossível esquecer as dunas de Quiais, com aqueles pinhais que pareciam não acabar, as camarinhas, que são frutos silvestres fresquíssimos e únicos, que apanhávamos no verão, ou os míscaros, que são cogumelos típicos dos pinhais, dos areais das dunas, que lá colhíamos no outono, ou a beleza da Serra da Boa Viagem, na Figueira da Foz, com os seus magníficos pinheiros, cedros e eucaliptos imponentes, ou a Mata Nacional de Forja, que é um extraordinário exemplo de planeamento e ordenamento florestal do século XIX, com taxódios americanos nas zonas pantanosas, eucaliptos centenários nas zonas adjacentes e pinheiro bravo nas areias. São memórias que recordo com enorme prazer e um sentimento de dever de preservação que é, afinal, missão de todos nós. Mas também recordo com muita mágoa porque os 3 exemplos que já dei foram muito afetados por violentos incêndios nos anos recentes. O que dá ainda mais força a esta nossa iniciativa e às nossas práticas de proteção da floresta, que não se dirigem apenas ao património da nossa empresa. Queremos que os portugueses vivam a floresta, que a tomem como sua e que vejam nela um bem essencial à sua qualidade de vida e à sustentabilidade do nosso futuro e das próximas gerações. Ora, aquilo em que acreditamos é que só um conhecimento cabal, ancorado em informação rigorosa de base científica e ao mesmo tempo de fácil acesso,
permite estabelecer laços duradouros com a floresta e mobilizar a sociedade para a gestão e preservação destes espaços. A floresta portuguesa precisa de todos nós. Assim como o país precisa de melhor floresta, pois floresta é sinónimo de uma enorme riqueza. Os países com mais e melhor floresta são mais prósperos. Como é sabido, o abandono dos terrenos e a dispersão da nossa pequena propriedade representa um obstáculo crónico à qualidade da nossa floresta. Estima-se que cerca de 80% das florestas portuguesas não são geridas, o que coloca o nosso país entre os piores a nível europeu. Assistimos, por outro lado, a um também persistente desequilíbrio económico e demográfico, que chamaria de desequilíbrio de oportunidades entre o litoral e o interior. Nesse sentido, a aposta consciente, estruturada e informada no valor da floresta é um pilar elementar da coesão territorial, de combate à desertificação e ao envelhecimento da população do interior, bem como de promoção de melhor floresta, mais gerida e menos abandonada, com evidente benefício para as comunidades. Enquanto empresa de base florestal, desenvolvemos uma relação com os produtores florestais que assenta nessa partilha de conhecimento e na ação pedagógica focada na gestão florestal sustentável e na certificação. O ano passado, a companhia investiu diretamente cerca de 33 milhões de euros nesta cadeia de valor nos 18 distritos de Portugal continental. E cerca de 61% desse investimento incidiu nas regiões do interior do país. Este conceito de gestão florestal sustentável, que uma vez mais radica no conhecimento científico e técnico rigoroso, está no centro de tudo o que fazemos diariamente no terreno. A gestão florestal sustentável permite conciliar os valores ambientais e de proteção com os benefícios sociais e económicos da floresta. De resto, é a coexistência das várias dimensões da floresta que constitui o seu principal fator de sustentabilidade, para além de contribuir para balancear os impactos de outros setores de atividade, como, por exemplo, na retenção de CO2. O Florestas.pt insere-se na nossa visão da sustentabilidade em todos os seus pilares, ambiental, social e económico. Esta concepção holística da sustentabilidade encontra-se patente no recente compromisso da Navigator Company em atingir a neutralidade carbónica nos seus sites industriais já em 2035, ou seja, 15 anos antes dos objetivos nacionais e europeus. É uma ambiciosa meta que implica um investimento total de 158 milhões de euros e na qual a floresta desempenha um papel transversal a toda a estratégia. Com o lançamento do Florestas.pt, temos agora a esperança de que o trabalho pedagógico que aplicamos junto dos nossos stakeholders seja estendido a toda a sociedade em geral. Para isso, confiamos na elevada competência do Instituto Raiz e no extraordinário trabalho preparado ao longo dos últimos meses e que juntou investigadores e redatores numa missão de criar conteúdos acessíveis, baseados em informação técnica e científica, apoiada em fontes técnicas e oficiais e em referências bibliográficas consistentes. Sublinho ainda que a plataforma Florestas.pt conta com o apoio e a colaboração da comunidade científica nacional e de várias instituições e iniciativas com ligação à floresta, assim como de parceiros de comunicação social, como o Público e o Agroportal. Se a floresta é um bem transversal, mais transversal tem de ser ainda o envolvimento da sociedade com ela. É por isso que estamos aqui hoje. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao engenheiro José Diogo Albuquerque, CEO do Agroportal. Muito obrigado. Eu queria primeiro começar por felicitar a Navigator pela criação deste projeto e deste site. Vai trazer conhecimento factual ao setor, que é importante. Nos últimos 3 anos aumentaram muito o número de comentadores na discussão pública da floresta, portanto é bom também aumentar e produzir conhecimento que ajude a que o debate seja neutro e que seja baseado em factos. E também que traga conhecimento ao próprio setor, porque o setor quer crescer e com conhecimento é a melhor forma para o setor para crescer. Queria também agradecer à Navigator a escolha do Agroportal como porta para o setor para divulgar este projeto e este site florestas.pt. Nós vamos aproveitar a comunicação para também potenciar as florestas dentro do Agroportal. Primeiro, porque há um interesse dos nossos leitores. Os artigos mais lidos este ano dentro do Agroportal foram sobre florestas, artigos sobre florestas.
Segundo, eu acredito que é impossível dissociar a agricultura das florestas, sobretudo em Portugal. Elas duas devem andar ligadas, isso foi explícito nas intervenções anteriores. Portanto, nós não vamos lançar o setor das florestas para outro site, nós vamos, dentro do agroportal, tentar ao máximo potenciar as florestas, porque elas não podem estar separadas. E também ter a Navigator como parceiro publicitário dentro do agroportal, isso é excelente, é uma empresa com a relevância que conhecemos no setor florestal e, portanto, isso só vai ajudar a proporcionar as florestas. Na forma de divulgar, primeiro vamos aproveitar o crescimento que o agroportal teve recentemente. O agroportal tem estado a crescer desde que foi relançado em 2016, mas agora e no mês de abril, mês de pandemia, nós crescemos 300% o número de utilizadores no agroportal. Portanto, foi uma opção que nós fizemos, estar apenas presente no digital, e isso fomos dinâmicos durante a crise e isso teve-nos proveitos. Portanto, nós tivemos dias com 11.700 utilizadores, comparado com períodos que tivemos 2.000 utilizadores é muito, e tivemos no mês de abril 130.000 utilizadores. Portanto, esse crescimento vai ser um pouco a catapulta para ajudar a disseminar informação, e neste caso neste projeto. Como é que vamos divulgar? Vamos já criámos uma página dossiês florestas, temos também uma página de dossiê certificação florestal. Lá dentro vamos ter algumas categorias, uma delas importante é a categoria sobre a valorização, que é aquilo a primeira coisa que interessa aos empresários florestais, que é criar riqueza. A segunda é a conservação, que é isso que as florestas fazem por si, e como a abordagem de conservação ter um impacto positivo no ambiente. Vamos também cobrir notícias florestais e depois temos já uma página que já está há algum tempo a decorrer no agroportal com a To Be Forest, que é sobre certificação florestal. Vamos também criar uma newsletter que vai ajudar a chegar à inbox dos nossos leitores só sobre florestas, e temos o projeto de criar um serviço de subscrição para conhecer cada vez mais os nossos leitores, conhecer quem tem um interesse específico sobre floresta e sobre outras áreas, para poder cada vez mais o agroportal fazer um serviço mais dirigido. Eu acho que com isto vamos caminhar naquilo que é uma das bases para um setor crescer, que é a informação. Portanto, com a informação, o complexo agroflorestal pode crescer e vai crescer, e é essa o nosso desígnio. Portanto, acho que é um ótimo projeto e felicitações mais uma vez. Eu passo ao professor Carlos Pascoal Neto. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta iniciativa de lançamento do projeto Florestas.pt. Eu começaria por agradecer desde já todos os parceiros, individualidades, colegas que têm estado envolvidos neste projeto, que agora culmina com o seu lançamento. De facto, há aqui um trabalho por trás de largos meses e que agora, digamos, tem a sua visibilidade, começa a ter a sua visibilidade pública. Eu vou ser muito breve e passar basicamente duas mensagens ou duas perspectivas. Uma é a nossa perspectiva, a nossa visão para o Florestas.pt, e a segunda é um apelo à mobilização, em particular da comunidade científica, porque este projeto será aquilo que nós quisermos que ele seja. E, portanto, um apelo à mobilização. O projeto Florestas.pt é, naturalmente, uma plataforma dinâmica que vai evoluir diariamente, semanalmente, que vai reunir o conhecimento científico e técnico mais atualizado da floresta nacional e cobrindo, como já foi dito, as diferentes vertentes, a ambiental, a social e, naturalmente, a económica. Recorre, e eu gostaria de sublinhar isto, a informação baseada em fontes oficiais, técnicas e científicas, e com um forte envolvimento da comunidade científica nacional, tanto ao nível da produção de conteúdos como da revisão de conteúdos. Neste contexto está a ser preparado a constituição de um conselho científico que, digamos, ganhará dimensão nos próximos tempos desta plataforma. Com isto, eu penso que temos garantidos aqueles que são os dois pilares basilares desta plataforma e que gostaria de sublinhar. Duas palavras: rigor e isenção.
portanto, que serão, digamos, como digo, os pilares desta plataforma. Queremos também que ela seja naturalmente um espaço de partilha deste conhecimento, numa linguagem que queremos que seja apelativa, clara, acessível, para um público o mais abrangente possível. Isto, claro, sem abdicar do rigor científico e o escrupuloso respeito das fontes científicas, técnicas citadas. Será também um espaço de partilha de iniciativas de inovação, iniciativas essas que promovam a proteção, a resiliência e a criação de valor na nossa floresta, envolvendo naturalmente as empresas, a academia, entidades públicas e privadas. Em resumo, entendemos que será claramente um espaço privilegiado para a promoção da sustentabilidade da floresta nacional. Espaço esse em que todos somos convidados a contribuir, em particular, como já disse, a comunidade técnica e científica, a quem desde já lançamos o desafio para o desenvolvimento de conteúdos resultantes da muita e qualificada investigação que se faz em Portugal neste domínio e onde o Raiz é naturalmente um player importante. Conhecer, valorizar e cuidar da floresta é, digamos, a missão desta nossa plataforma. Esperamos, pois, e a terminar, que seja uma iniciativa mobilizadora para Portugal, em prol da defesa e valorização de um dos seus recursos natural e renovável mais valiosos, a floresta. Muito obrigado a todos. Eu passava agora a palavra à professora, colega Cristina Mágoas, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que gentilmente já tem colaborado connosco, em particular nesta iniciativa que agora estamos a lançar. Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, então, eu gostaria muito de agradecer esta oportunidade e este convite para a inauguração desta plataforma, o convite feito pelo Raiz, o qual agradeço, e assim poder apoiar esta iniciativa. Realmente a relação entre o conhecimento, a investigação e os cidadãos não tem sido fácil, e eu penso que os investigadores, só muito recentemente, é que entenderam e compreenderam a necessidade de partilha e a obrigação, de alguma forma, que têm em partilhar o conhecimento à sociedade. Realmente isto ainda é mais importante quando nós pensamos hoje em dia em tudo o que é aquilo que se chama fake news, que se espalham bem mais rapidamente que a informação credível, que muitas vezes fica inacessível ao público e aos jornalistas, como aqui também já foi referido, pela dificuldade de entendimento e por, naturalmente, onde esta informação é publicada, ou seja, nos jornais e nos livros, mas em particular nas revistas da especialidade. Por isso, eu gostaria de congratular os mentores desta iniciativa, que visa não só sintetizar diferentes aspectos relacionados com os nossos sistemas florestais, a questão, como já foi também aqui referido, a questão da biodiversidade, da produtividade, das alterações climáticas, mas também outros desafios, como por exemplo o valor socioeconómico, o valor social, ou seja, os serviços dos ecossistemas. E assim chamar a atenção para os problemas atuais, que na verdade nós temos muitos desafios a prestar contas e a desenvolver, clarificando que na verdade o conhecimento pode trazer de novo e de construtivo e não a pura retórica, como muitas vezes, e infelizmente, nós temos vindo a ver, particularmente nos últimos tempos. Por isso, nós precisamos de informação fidedigna e transversal a várias instituições e, assim, poder ser ela própria fonte a várias disciplinas. Sem dúvida, e eu acredito que, e estou convencida, que esta plataforma pode ser considerada uma aposta no estabelecimento destas vias de comunicação e disseminação dos resultados produzidos pela investigação e pela academia, nos seus centros de investigação, onde são realizados projetos que têm como muitas vezes base perguntas relevantes para esclarecer não só os cidadãos em geral, mas também os próprios empresários e gestores e também, por último, os decisores políticos em particular.
penso também que, num sentido de win-win situation, que esta contribuição de vários parceiros pode abrir novas colaborações e uma atualização permanente que pode ser uma fonte de informação importante para apoiar a própria comunidade científica na definição dos seus objetivos, nas perguntas que tem que responder, contribuindo para o progresso do conhecimento de forma mais integrada e holística. Como eu costumo dizer, cada espécie tem o seu lugar na floresta total, na floresta portuguesa. Como as pessoas, também cada um tem um papel a desenvolver, tem algo especial a oferecer e abrigando então assim vários conhecimentos, vários organismos. A diversidade realmente do nosso país, as condições edafoclimáticas, permite este espaço para todos, onde nós podemos todos colaborar para uma floresta mais sustentável. Penso que só assim e deste modo será mais fácil cuidar. Como eu também costumo dizer e muitas vezes nós falamos aos nossos alunos, não é possível cuidar se nós não conhecermos e por isso é preciso conhecer, cuidar esta floresta biodiversa, bem conservada, proporcionando um elevado número de serviços e bem-estar aos portugueses. Nesse sentido, e por último, o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, como já foi dito, nos últimos tempos tem colaborado com o RAIZ e é um prazer e é um orgulho continuar a colaborar com o RAIZ e com o Navigator, de modo a contribuir de uma forma precisa, com rigor, e sempre no nosso enquadramento, a contribuir assim para os avanços do conhecimento florestal. E após estas palavras, eu gostaria então de passar ao Dr. Rui Pedro Batista, da Navigator. Sr. Professora, muito obrigado também pelas suas palavras e agora chegou a altura de olharmos para o Florestas, para a plataforma. Há pouco falava-se aqui dos sons e das imagens e das texturas da floresta. Agora vamos percorrer um pouco das páginas do florestas.pt, que permite exatamente isso. Vamos começar por ver esta parte do Florestas, estas fotografias fantásticas, a qualquer altura do dia, para além de todos os sentidos serem tocados por este património fantástico que Portugal tem a sorte de ter, mas permite imagens, enquanto as plataformas digitais não permitem partilhar, nomeadamente cheiros, mas permitem partilhar com boa definição estas fotografias. Já muito se falou da importância de disponibilizarmos aqui conteúdos técnico-científicos, mas as florestas também permitem esta captação de imagens deslumbrantes, como a que estamos a ver. É uma alfarrobeira e que permite a um pôr do sol esta imagem fantástica. Sempre desejamos que o florestas.pt fosse uma plataforma com informação credível, já aqui se disse, boa navegação nas várias plataformas, sejam elas mobile ou um computador, seja um tablet ou qualquer outra ferramenta de interação com a informação que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas também que fosse uma experiência agradável, uma experiência sensorial, naquilo que o digital permite, uma experiência agradável, como acontece exatamente quando nós contactamos com as florestas. Vamos percorrer um pouco mais do site, dividimos o site em várias secções, vamos conhecer a secção Vou apresentar a visão técnico-científica sobre a floresta portuguesa. É aqui, nesta parte do menu, nesta parte do Florestas, que vamos encontrar estes artigos de muitos colegas que têm vindo a trabalhar, colegas dos nossos investigadores do RAIZ, de muitas universidades em Portugal, que têm vindo já a colaborar com florestas e a partilhar o seu conhecimento. Na secção Valorizar, logo a seguir ao Conhecer, é onde poderemos encontrar conteúdos sobre os serviços do ecossistema, mas também as várias fontes de valor que têm origem na floresta. Praticamente tudo hoje tem, de uma forma direta ou indireta, origem na floresta, a energia que muitas vezes alimenta os nossos computadores, o papel que utilizamos, aquela que é a pasta que é utilizada em muitos produtos, alguns deles pouco conhecidos, desde tabliers de automóveis até muitas aplicações com essa grande capacidade de reciclagem e de integração no nosso ambiente. Avançamos para a secção de Descobrir. É aqui que vamos ter
um contacto com uma floresta que muitas vezes não tratamos da melhor maneira, ou muitos de nós não tratam da melhor maneira, mas que é uma floresta de usufruto. São algumas partes da floresta que nós conhecemos também, alguns trilhos escondidos, algumas imagens de cortar a respiração, que vamos também partilhar aqui no florestas.pt. Também tivemos o cuidado de toda a informação, mesmo que seja uma informação técnica detalhada e profunda, seja apresentada com bons gráficos, boas infografias e, sobretudo, que seja disponível e que esteja disponível para que professores, alunos, investigadores, jornalistas, qualquer pessoa que queira aceder a essa informação e que a possa trabalhar e utilizar de uma forma prática, terá sempre aqui um conjunto de elementos infográficos, sejam tabelas, gráficos, infografias, mas também com o cuidado de apresentar todas as fontes de toda a informação que é apresentada no Florestas. Por um lado, permite, de uma forma simples e rápida, a quem utiliza essa informação poder colocar essas fontes e detalhá-las nos seus trabalhos, mas também aceder aos relatórios originais e, para um nível ainda mais profundo de conhecimento, poder aceder aos sites, aos websites e aos documentos originais que estiveram na base dessa informação. E, finalmente, e para terminar, esta visita rápida ao site do Florestas. E porque esta é uma semana em que muitos portugueses vão aproveitar para um merecido descanso, para tirar alguns dias, e porque, claramente, muitos portugueses vão aproveitar para, talvez, regressar a Portugal, em umas curtas férias, conhecer algum do património que muitas vezes ficou para trás, porque foi trocado por outros países. Fica aqui um desafio, um roteiro sobre o Gerês e tudo aquilo que pode encontrar, não só em termos de história, mas também a história da floresta, desta área fantástica que Portugal tem. É na secção que nós temos, que se chama Descobrir. Haverá outros roteiros que poderá partilhar, que poderá encontrar e que poderá visitar, e por isso aqui fica o convite para, por estes dias também, ou visitar algumas destas florestas nacionais, ou então, pelo menos, visitá-las virtualmente. Estamos praticamente a terminar esta apresentação do Florestas, mas eu reparo que o número de perguntas vai chegando. Ao longo desta apresentação, como viram, foi sendo divulgado o e-mail para onde poderão ser enviadas essas perguntas e não vamos ter nesta sessão aquilo que acontece noutras, que é não haver uma primeira pergunta, passarmos logo para a segunda. Aqui já temos um conjunto de perguntas que vamos começar por colocar aos nossos intervenientes e, obviamente, também os deixar à vontade para colocarem entre si perguntas que tenham vontade de colocar. Mas começo exatamente aqui pelo professor Carlos Pascoal Neto. É colocada aqui uma questão que passo a ler. Professor Carlos Pascoal Neto, não pensam que, sendo um projeto do Raiz que integra a Navigator e da própria empresa, a credibilidade está à partida questionada neste projeto? Professor Carlos Pascoal. Muito bem. Eu diria que qualquer projeto de sucesso tem que ter um rosto e tem que ter uma locomotiva. A Navigator assumiu esse papel com a coordenação técnico-científica do Raiz e muito orgulhosamente estamos aqui a dar a cara por este projeto. É um projeto que, como eu disse na minha intervenção, tem duas palavras que para mim são fundamentais, é o rigor e a isenção, e daí o termos envolvido, e vamos continuar a trabalhar nesse sentido, envolver cada vez mais a comunidade científica com os seus contributos. E, portanto, essa perspectiva está claramente assegurada. Que fique claro que é um projeto que vai olhar para a floresta na sua globalidade e não, digamos, privilegiar nenhuma espécie ou setor industrial. E, portanto, reitero novamente a questão da isenção e do rigor. E estamos hoje aqui a dar a cara, não só nós, as entidades, a entidade promotora, o Conselho, a coordenação, o Raiz, enquanto coordenador técnico-científico do Raiz, mas como podem ver no site, está um conjunto de entidades, de personalidades, de investigadores, de cientistas, que estão a dar a cara e essa lista vai ser certamente reforçada nos próximos tempos.
Muito bem, muito obrigado. Temos duas perguntas que são muito idênticas e que se colocaria ao engenheiro António Redondo, CEO da Navigator. A primeira, qual a razão que leva a Navigator a assumir um projeto que afirma ser de divulgação de conhecimento e ciência? E depois uma pergunta muito idêntica que diz: há muita informação incorreta a circular sobre a gestão florestal e sobre as florestas de produção / florestas naturais. Estão previstas outras iniciativas de sensibilização aos cidadãos e de promoção desta nova plataforma? Se sim, quais e para quando? Muito obrigado pelas questões. Bem, em relação à primeira questão, para conhecer a floresta é essencial. Se a queremos tornar mais resiliente, se a queremos gerir melhor, se a queremos tornar mais sustentável, conhecer a floresta é fundamental. Aliás, como dizia há pouco a senhora professora, nós só podemos valorizar e cuidar aquilo que conhecemos, e essa é a primeira questão. O conhecimento cria também valor sustentável e cria partilha, e nós queremos partilhar esse conhecimento sobre a floresta nacional, contribuindo para o debate, como há pouco foi referido, de uma floresta mais sustentável em todas as suas dimensões, na dimensão natural, na dimensão social, na dimensão económica. Em relação à segunda questão, vou ser mais breve. Sim, estão previstas diferentes iniciativas de divulgação do florestas.pt. Será cedo para as comentar, mas vai ser um processo em crescendo e queremos, uma vez mais, como foi dito, pedir que a comunidade científica utilize esta plataforma para divulgar os seus papers, os seus trabalhos, o seu conhecimento, porque isso é que vai ajudar a que a floresta seja mais transversal e que seja mais dinâmica e que tenha utilização por parte dos utilizadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos outra pergunta. Eu esta se calhar dirigi à Cristina Marques, que coordena a parte editorial, o trabalho editorial da plataforma florestas.pt. As perguntas vão chegando por e-mail e por 2 computadores aqui, portanto é preciso ir olhando para os vários devices. Cristina, deixava esta pergunta: que tipo de conteúdos podemos encontrar no florestas.pt? Ora bem, boa tarde a todos, muito obrigada pela vossa presença. Nós, como já foi referido, temos 3 menus. Temos o menu Conhecer, o menu Valorizar e o menu Descobrir. Dentro do menu Conhecer, nós procuramos começar, porque isto é um trabalho que está a começar, é importante que as pessoas percebam que o que está neste momento disponível é um trabalho de alguns meses, mas quanto mais nós trabalhamos, mais percebemos que ainda falta muita coisa por fazer, e daí que realmente seja importantíssima a contribuição de todos. Nós procuramos começar por alguns desafios que se colocam imediatamente às florestas, daí que haja conteúdos disponíveis já sobre o tema fogo, sobre o tema plantas invasoras, sobre o tema alterações climáticas. Estamos com uma série de temas preparados para saírem em breve, como o tema da gestão florestal, como foi referido, é um tema muitíssimo importante, e no menu Valorizar damos relevância a aspectos para os quais neste momento existem dados. Nós também, outra particularidade da nossa informação é que nós não estamos a criar nada, nós procuramos informação que está disponibilizada, que tem fontes credíveis, fontes oficiais, fontes que podem ser consultadas pelo público. Portanto, o nosso objetivo não é criar informação, é difundir e divulgar e interligar informação que já existe e, portanto, obviamente que no começo fomos apanhar a informação que estava disponível sobre diversos valores da floresta. O menu Descobrir, obviamente, o que pretende é inspirar os portugueses, as várias tipos de público que nós ambicionamos, e inspirá-los para se aproximarem da floresta e nesse sentido valorizarem esse recurso, e isso é um esforço que pretendemos que seja transversal também às várias gerações, desde os alunos da escola primária, secundária, até investigadores, professores, pessoas aposentadas. Era importantíssimo realmente que as pessoas começassem a olhar a floresta como sua, como uma riqueza nacional, e que a protegessem. E, portanto, todos os temas estão encadeados, há um fio condutor que une desde os desafios até aos roteiros, e que vai sendo construído com o tempo e com a colaboração de todos. Cristina, muito obrigado. A próxima pergunta é dirigida à professora Cristina Mágoas.
E a pergunta é, Sra. Professora, tem muita dificuldade em encontrar dados ter por base para poder desenvolver os seus trabalhos? Dados oficiais, nomeadamente, não é explícita a pergunta, só fala de dados, mas, enfim, acredito que sejam dados oficiais. Nós em Portugal não somos muito organizados em termos de disponibilidade de dados. Por exemplo, estou a pensar nos dados dos inventários. Os inventários florestais, por exemplo, é sempre algo que não vem na altura certa, não está disponível. Não quer dizer que que esses dados não existam. Eu acho que já estamos muito melhor, mas na verdade há ainda um longo caminho, e eu penso que agora na era da digitalização da sociedade não há motivo para todos os dados que são produzidos, particularmente por entidades públicas e também entidades privadas, deles não ficarem disponíveis. O que é certo é que às vezes temos que, na base, conhecemos ou vamos perguntar a um, perguntar ao outro, ou claro, aqueles que nós próprios produzimos pela ausência de dados. Há áreas que há muita informação, mas há áreas em que há pouca informação, ou, tal e qual como eu disse nos meus 5 minutos de apresentação, a informação, não, aquela que é técnica e que é rigorosa, não passou. Porque não está publicada nos veículos e no modo em que é de fácil acesso. Por isso há muito trabalho, eu concordo inteiramente com a Cristina, e eu em particular à Cristina Marques eu queria agradecer muito esta iniciativa e ao esforço que ela tem feito, porque na verdade é necessário, é urgente, porque na verdade nós na investigação não temos a obrigação também de colocar toda a informação disponível para a sociedade e para o cidadão. Precisamos de participar e são estas entidades que será muito importante para o fazer. Obrigada. Muito bem, professora, muito obrigado. A próxima pergunta tem que ver com incêndios florestais. Eu diria que, tendo em conta o pelouro a dirigir para o engenheiro João Lé, administrador da Navigator, a pergunta é curta e direta: o que é que a Navigator faz para impedir os incêndios florestais em Portugal? Obrigado pela pergunta. De facto é uma questão pertinente. Já fazemos bastante há muitos anos, há décadas que o fazemos, e fazemos sobretudo com um empenho em proteger as nossas plantações, e fazemos-lo em duas vertentes fundamentais. Primeiro, no planeamento das nossas plantações, na ocupação dos nossos espaços, e isso implica definir para onde vamos plantar, implica definir que infraestruturas teremos que ter nas nossas plantações e à volta das nossas plantações, e depois temos que ter numa perspectiva mais operacional, cuidados de prevenção e cuidados de primeira intervenção e apoio ao combate. Fazemos-lo com recursos próprios em termos de prevenção e com prestadores de serviço que depois têm a vantagem de poderem ser os nossos parceiros também nas atividades de primeira intervenção e ataque aos incêndios. E fazemos-lo também ainda numa outra via, que é em associação com a Altri. Criámos um ACE que se chama AFOCELCA, e que nos presta um serviço e um apoio fundamental nas atividades de primeira intervenção e combate. Portanto, incorporamos aqui uma série de princípios internacionais, práticas consagradas em todo o mundo, e todos os anos fazemos formação, preparamos uma campanha de incêndios na medida do possível, abrangendo todos os detalhes, todos os pormenores, desde a formação, capacitação, equipamento dessas brigadas, incluindo dispositivos e controle de ações de combate. E, portanto, só para ter uma ideia, não fazemos isto apenas nas nossas plantações, porque cerca de 95% das intervenções da AFOCELCA em termos de emissões ocorrem em património fora das nossas empresas. Portanto,
eu diria que acho que fazemos bastante, investimos por ano mais de 3 milhões em prevenção e combate, de forma sustentada e, portanto, que acreditamos que cuidar e proteger os nossos ativos é proteger também o nosso negócio e proteger as plantações que nos circundam e que, através das quais nos abastecemos também. Obrigado. A próxima pergunta é dirigida ao Dr. Manuel Carvalho, diretor do Público. É uma pergunta mais geral, não, enfim, pode ter aqui uma perspectiva florestal, mas a pergunta é mais geral. A pergunta é para o diretor do Público e a minha questão é se não sente que o jornalismo está ameaçado pelas fake news. É uma pergunta muito abrangente, é mais do que uma floresta, são várias. Sim, boa tarde, obrigado pela pergunta, isso dava para um congresso. Está ameaçado pelas fake news, mas as fake news existem porque as ferramentas que as propagam e a eficácia das novas ferramentas, das grandes plataformas digitais, das redes sociais, é mais o meio do que propriamente a mensagem que é uma ameaça para o jornalismo. Porque se virmos bem, na história do mundo sempre houve boatos, sempre houve fake news, sempre houve notícias falsas. Ao longo da história, todos os poderes serviram de notícias falsas para levar a bom porto as suas estratégias. Portanto, enfim, não é nada de novo na nossa história que haja interesse em criar e divulgar falsidades para atingir outros objetivos. O que é mais particularmente preocupante e que justifica, portanto, que esta pergunta seja de facto, esteja muito presente sempre que se discute jornais ou sempre que se discute jornalismo, seja pelo lado dos jornalistas, seja pelo lado dos cidadãos, dos leitores, é que, de facto, a capacidade que a nova tecnologia tem em propagar e de manipular, de atestar, passa a aparente contradição, atestar veracidade à mentira, é, de facto, muito mais eficaz do que foi noutros tempos e é por isso que, sim, estou completamente de acordo, as fake news são hoje um problema para o jornalismo e mais, são um grande problema para a nossa comunidade, para o nosso modelo de sociedade, que é todo ele baseado em relações de confiança e se nós deixarmos de confiar naquilo que nos é proposto, se deixarmos de confiar uns nos outros, enfim, a democracia entra em erosão e todo aquele conjunto de valores humanistas e associados à liberdade individual no qual nós crescemos, também pode ficar ameaçado de ruptura. No curto tempo que ainda nos resta, ainda conseguimos acomodar duas perguntas que nos chegam. A pergunta seguinte eu dirigia para o engenheiro António Redondo, CEO da Navigator, e também é curta e direta, que é o que é que a Navigator faz para mitigar os impactos ambientais de uma atividade fabril? A Navigator tem feito e continuará a fazer muito, desde logo adotando as melhores práticas de controlo do impacto ambiental. Qualquer atividade humana, e normalmente as industriais têm impacto ambiental, há que garantir o seu controlo absoluto, não só adaptando as melhores técnicas, as melhores tecnologias disponíveis a cada momento e tendo feito ao longo de décadas centenas de milhões de euros de investimentos não produtivos em proteção ambiental. Mais recentemente anunciou um desígnio que já hoje falámos, de descarbonização das suas unidades industriais, antecipando em 15 anos aquilo que são as metas da Europa para a descarbonização das nossas unidades industriais. Falo também na valorização e revalorização de resíduos que gera nas suas unidades industriais, de forma a tirar deles mais valor. É, portanto, uma atividade múltipla, com diferentes vertentes e continuada ao longo do tempo. Muito bem. Última pergunta dirigida, como diz aqui no e-mail, ao senhor do Agroportal. Eu vou ler a pergunta. O senhor do Agroportal referiu há pouco que a agricultura e a floresta estão próximas. Não acha que deveriam estar mais próximas do ambiente? Sim. Primeiro é bom ser conhecido por senhor do Agroportal. Quer dizer que o Agroportal é mais conhecido. Isso é um bom sinal. Primeiro ponto, em Portugal,
a floresta sempre teve agricultura e a agricultura sempre teve floresta. Quando nós olhamos, por exemplo, para países do norte da Europa, nós podemos separar completamente as duas atividades. Podemos ver campos agrícolas, sem floresta nenhuma, depois podemos ver floresta densa, sem agricultura. Mas não é o caso em países do sul da Europa, como Portugal, em que existe realmente um complexo agroflorestal e uma atividade agrícola e silvopastoril. Tendo dito isto, tanto um setor como o outro têm externalidades positivas para o ambiente, tanto a agricultura como as florestas. As florestas, então isso é completamente evidente nas atividades que têm sequestro de carbono, na promoção da biodiversidade. Por isso deve ser feito, não separando as florestas para um binómio floresta-ambiente só, mas nas duas atividades em conjunto com o ambiente. Acho que cada vez mais para a frente nós vamos ter as atividades interligadas, vai ser impossível de dissociar. E no caso das florestas com o ambiente, cada vez mais vamos ter a falar de florestas quando falaremos em sequestro de carbono, em alterações climáticas e carbono neutro e carbono zero. Teremos as florestas, mas também não vamos conseguir ter uma floresta sem incêndios se não tivermos lá a agricultura nem a atividade agrícola. Por isso, os três e as três valências vão ter que ser discutidas e tratadas em termos de políticas públicas em conjunto. Muito bem, agradeço também a resposta do José Guilherme Albuquerque. Nós estamos a chegar ao fim desta apresentação do Florestas.pt, que nasce agora e, portanto, tal como a floresta, vai plantando várias árvores de vários conteúdos nos próximos tempos. Para terminar esta sessão, dou a palavra ao engenheiro António Redondo, CEO da Navigator. Antes de mais, quero terminar agradecendo novamente a vossa presença, muitas das várias perguntas que nos colocaram. Como referimos, esta será uma plataforma totalmente aberta à comunidade científica. Aliás, mesmo hoje, no seu lançamento, ela conta já com a participação de mais de uma dezena de investigadores de várias universidades portuguesas e esperamos que a utilizem para divulgar os seus trabalhos, os seus recursos e também as suas opiniões. Queremos contribuir de forma decisiva para combater a desinformação, que também perdurar numa parte substancial da população portuguesa, sobretudo a mais urbana, e aproximar esta plataforma ao conhecimento técnico-científico sobre aquilo que é um dos mais importantes recursos nacionais, a floresta. Muito obrigado.